Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e hoje eu vou te falar 9 motivos do porquê o seu bolo não cresce. Então fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, curte esse vídeo e compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir. Vamos lá? Eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam, e até mesmo você que tem experiência, ou você que não tem, você que faz bastante bolo, ou você que não faz, muitas pessoas perguntam por que o meu bolo não cresceu, o meu bolo baixou. Então eu resolvi gravar esse vídeo para te dar 9 dicas importantes. E uma das últimas dicas, eu quero que você fique nesse vídeo porque é uma das que mais as pessoas cometem e impede o bolo de crescer. Primeira dica que eu vou te dar: aquecer o forno. Muitas pessoas começam a fazer bolo e esquecem de ligar o seu forno. Você tem que ligar o forno na temperatura já ideal que você vai assar o seu bolo. E a maioria dos bolos, as temperaturas, elas oscilam de 160 graus a 180. Então já coloca o seu forno a 180 graus, deixa no mínimo pré-aquecer por uns 15 minutos. Segunda dica que eu vou te dar: muitas pessoas erram na hora de fazer o seu bolo porque se perguntam que tipo de forno eu vou assar o meu bolo. Existem milhares de fornos que te possibilitam a fazer um lindo bolo, mas os mais convencionais são o forno a gás, aquele que vem embutido no fogões. E o segundo forno é os fornos elétricos e os fornos com convenção. O forno a gás, ele tem o seguinte: o calor ele vem de baixo para todo o forno. E muitas vezes a temperatura desse forno ela oscila muito, de 160 a 180 graus. Por isso que a primeira dica é você colocar para aquecer o forno na temperatura de 180 graus, que é a temperatura ideal para você assar seu bolo, para que ele fique em cima retinho, sem fissuras e sem picos. Quando você for fazer no seu forno elétrico, uma dica preciosa: nunca ligue o dourador do seu forno. Liga só a parte de baixo, que a 160, 180 graus, mas nunca ligue a parte de cima, o dourador do seu forno, porque senão ele vai começar a assar e vai criar uma película, e ali ele vai queimar o seu bolo e o seu bolo não vai crescer como deveria crescer. Já no forno de convenção, eu consigo ter um controle maior da temperatura, porque ele tem um grande ventilador atrás que consegue jogar a temperatura para toda a câmara dentro do forno. Mas atenção, porque a temperatura tem que ser a mesma, ideal para se assar um bolo de 160 a 180 graus. Tomando sempre muito cuidado, mas eu consigo ter um controle maior no forno de convenção. Terceira dica, terceiro motivo que eu vou te dar agora: conheça o seu forno. Nem sempre quando ligamos o nosso forno, colocamos a temperatura ideal. Muitas vezes o bolo não cresce porque o reloginho que tem lá no seu forno não está marcando a temperatura adequada que você colocou no seu forno. A temperatura de 160 a 180 graus. Então faça teste, conheça o seu forno antes de assar o seu bolo, tá bom? Quarta dica que eu vou te dar: antes de começar o seu bolo, separar os ingredientes, unte a forma ou a assadeira onde você vai assar o seu bolo. Não deixe a sua massa por muito tempo ali parada, esperando você untar a assadeira ou aquecer o forno, porque a partir do momento que você adiciona fermento na massa e ele entra em contato com os líquidos,
o fermento já começa a agir e a sua massa começa a crescer. Então o que acontece? O fermento vai crescer no frio, quando entrou em contato com esse líquido, e vai crescer também no calor. Isso vai fazer com que sua massa ganhe uma estrutura errada e depois ela murche. Então essa dica, quarta dica: unte sua forma antes de preparar a sua massa. Quinta dica: use ingredientes para preparar o seu bolo que esteja em temperatura ambiente, porque ingredientes que ficam em geladeira, ele pode mudar a estrutura do seu bolo. Aí você me fala assim, mas eu tenho que guardar na geladeira por causa de mofo, por causa do ambiente onde fica guardado. Faz o seguinte: vai preparar o seu bolo, tira os seus ingredientes da geladeira 1 hora antes, deixe em temperatura ambiente para não comprometer a estrutura do seu bolo. Isso pode fazer o seu bolo solar. Ele não vai murchar, mas pode fazer com que o seu bolo sole. Sexta dica, e essa é uma das mais importantes: tome cuidado quando estiver fazendo a sua massa de bolo. Massas muito úmidas impedem do seu bolo crescer. Na verdade, uma receita de bolo, ela tem que ter uma proporção de líquido de 50%. 100% é de farinha, mas 50% precisa ser a proporção de líquidos. Então tome cuidado quando estiver fazendo sua massa para ela não ficar muito úmida. E também tome cuidado com a proporção de gordura. Porque gordura numa receita de bolo, ela tem uma proporção de 60%. Então, se você tem dúvida, leia a descrição, leia a receita para tomar cuidado, para que o seu bolo não crie estruturas erradas e impossibilite de crescer, ou até mesmo crescendo, ele venha a murchar. Essa é a sexta dica. Sétima dica: cuidado na hora que você estiver batendo o seu bolo. Se você estiver usando liquidificador ou batedeira, tome muito cuidado. Bata bastante a parte líquida, o açúcar, os ovos, a manteiga, o óleo. Mas na hora que você for bater a farinha de trigo, você ou reduz a velocidade ou tira aquele líquido para adicionar a farinha em outro recipiente, sempre mexendo com cuidado, sempre mexendo com leveza. Lembrando que a farinha contém glúten. E o glúten, se você desenvolve ele demais, ele pode impedir do seu bolo crescer. Diferente de quando estamos fazendo massa de pão. A gente estamos sovando ali, vai sovando durante uns 15 minutos porque queremos desenvolver o glúten daquela massa. E massa de bolo a gente quer o contrário, a gente não quer desenvolver o glúten dessa massa, para que não fique uma massa elástica e até mesmo sole o seu bolo. Então vai bater o bolo, bata bastante os líquidos. Tome cuidado na hora de acrescentar a parte seca, principalmente a farinha. Dica número 8: tome cuidado no excesso de fermento. Tem gente que acha se adicionar mais fermento, isso vai fazer o bolo crescer. E não é isso. O fermento tem uma medida ideal para uma proporção de uma receita de bolo. Grave isso. Para cada 3 xícaras de farinha, 14 gramas de fermento, o que vai dar equivalente a uma tampinha do fermento ou uma colher de sopa. Não é o fermento a mais que vai fazer o seu bolo crescer. Ele pode criar novamente uma estrutura errada, crescer o bastante e transbordar na forma. Além de essa estrutura, depois que crescer, ela baixar de uma hora para outra. Então tome cuidado com a quantidade de fermento. Outra dica, outra coisa boa, interessante, que é importante falar sobre o fermento: olhe a data de vencimento, faça o teste. Um teste muito prático: pegue meio copo de água quente, adicione uma colherinha de chá dentro daquela água. Se a água enferveceu rapidamente, seu fermento está dentro da validade, está ideal para ser usado. Sempre faça o teste do fermento e grave: 14 gramas de fermento para uma proporção de 3 xícaras de farinha de trigo.
Última dica, e uma das mais importantes: reduza a sua ansiedade. Eu sempre falo isso para o pessoal que faz bolo, para o pessoal que cozinha. Quem faz o trabalho é o forno, quem faz o trabalho é o fogão. Então reduza a sua ansiedade. Tem muitas pessoas que colocam o bolo no forno e fica na ansiedade de querer abrir para ver como que está o seu bolo. Então dê uma reduzida, dê uma segurada. Nenhum bolo, nenhuma receita de bolo, ela traz um tempo mínimo do que 15 minutos, 20 minutos de forno. Então espere passar os primeiros 25 minutos de forno, porque aí o seu bolo já ganhou estrutura. E se você quiser dar uma olhadinha, que seja coisa muito rápida, abriu rapidamente, para que não entre corrente de ar fria. O seu bolo vai estar numa temperatura elevada e aquela corrente de ar fria pode fazer o seu bolo murchar. O que é importante falar nessa última dica também: tome cuidado no lugar que você vai estar fazendo o seu bolo no ambiente. Feche portas, janelas. Se você tiver corrente de ar muito intensa, muito frias, isso pode impedir o seu bolo de crescer. Então reduza a sua ansiedade. 25 minutos de forno, você já pode dar aquela abrida no forno rapidamente para olhar como que está a estrutura do seu bolo. Uma coisa importante que você precisa saber dessa última dica é: tome cuidado na hora que você tirar o seu bolo do forno. Muitas pessoas, olha lá o seu bolo bonitão, ansiedade de ver o seu bolo pronto, retira o bolo do forno e coloca em cima de superfície fria, em cima de geladeira, em cima de bancada molhada. O que acontece? O seu bolo pode estar maravilhoso, mas aquele choque térmico vai fazer com que ele perca a sua estrutura e desça, faça com que ele murche. Então tome bastante cuidado. Tirou, abriu o seu forno, o bolo ficou pronto, você pode até mesmo deixar ele no forno desligado, abre um pouquinho a porta do fogão, coloca uma colher de pau, uma caixa de fósforo, algo que deixe uma corrente de ar saindo para que a temperatura do seu forno vá baixando lentamente e não dê um choque térmico direto no seu bolo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessas dicas, comenta aqui o que vocês acharam, compartilha esse vídeo e você que não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Valeu!